Teu filho ainda pede dinheiro pra você? Cara, a gente vai conversar sobre isso hoje. Esse foi um dos conteúdos que me solicitaram, o Yendi me solicitou. Se você quiser que eu grave algum conteúdo mais informal, saber o que eu penso sobre algum assunto, basta colocar aqui no comentário, não tem restrição de assunto, beleza? E aí a gente vai incluindo na pauta, quem sabe vai nessa temporada ainda lá, ou então na próxima. Show de bola? Show de bola. Vamos começar então conversando sobre isso. Seu filho ainda pede dinheiro pra você? Cara, entenda bem. Uma das coisas que a gente tem que sempre trazer à nossa mente é que as finanças, ela tem muito a ver com autorresponsabilidade, beleza? Autorresponsabilização. Ou seja, autorresponsabilização nada mais é do que completamente o oposto da terceirização de culpa. Quando você vê uma pessoa culpando a sua própria vida financeira a um cenário externo, não que esse cenário externo não vai influenciar, mas quando você chega e fala assim, não, eu estou assim financeiramente porque o presidente ou a presidenta X aconteceu isso, porque a economia do país isso, porque o fulaninho de tal esqueceu de me pagar, porque minha mãe não me ensinou, porque meu pai não me ensinou. Isso tudo é terceirização de culpa. Nada mais é na prática do que você pegar a responsabilidade pela sua vida financeira e colocar em outras mãos, nas mãos de terceiros, ok? Quando a gente fala sobre vida financeira, sobre mudança de vida financeira, ou qualquer aspecto da vida financeira, eu gosto muito de trazer a reflexão à autorresponsabilidade. O que é? É pegar qualquer responsabilidade por qualquer aspecto da minha vida financeira, inclusive quando inclui terceiros, e tentar ao máximo trazer essa responsabilidade para a minha mão. Por quê? Porque quando a responsabilidade está na minha mão, eu sou capaz de mudar esse quadro, eu sou capaz de mudar esse cenário, esse contexto. Então, o meu exercício, o exercício que eu gosto de fazer, que eu amo fazer na verdade, é sempre esse, trazer a responsabilidade para mim. Então quando eu vou falar sobre o seu filho ainda te pedir dinheiro, o primeiro exercício que a gente tem que fazer é qual é a parte nisso que te cabe. Qual é a parte nisso que a responsabilidade é tua? Até que ponto a responsabilidade pelo seu filho continuar pedindo dinheiro para você, ela é sua, beleza? Qual a criação que você deu para ele, qual o costume que você deu para ele, qual a liberdade que você deu para ele. Entenda bem. É interessante você trazer esse processo não para trazer culpa para você, mas para trazer um novo destino, para poder trazer para você uma nova forma de operar daqui para frente, beleza? Não é para trazer culpa, é simplesmente para identificar o que está errado e o que pode ser ajustado, o que deve e vai ser ajustado para que a gente possa melhorar daqui para frente. A grande questão é que eu tenho um exemplo muito forte dentro da minha própria casa. Eu sempre fui muito mais ligado ao meu pai porque eu sou filho primogênito do casamento que depois foi combinado no divórcio. Então, eu sempre fui muito ligado ao meu pai. Então, sempre que o meu pai chegava pra mim e falava assim, cara, não tenho condições ou não tenho dinheiro, a minha mãe chegava e falava assim, teu pai tem dinheiro sim. E eu acreditava mais no meu pai, e quando ele dizia pra mim que não tinha dinheiro, eu acreditava, cara, vou fazer o quê? Vou pedir o extrato da conta bancária dele, eu sendo uma criança? Então, eu sempre evitei de pedir as coisas pro meu pai, beleza? Isso fez com que aos 18 anos eu começasse a trabalhar, e desde que eu comecei a trabalhar, desde 18, 19 anos, eu não peço mais dinheiro pro meu pai pra nada. Já meus irmãos não, os meus irmãos sempre foram muito mais próximos da minha mãe, então dessa forma eles sempre acreditaram na visão dela, na visão de que meu pai sempre estava com o bolso cheio de dinheiro, mas nunca queria dar dinheiro para os filhos, tá? Bom, eu não estou entrando aqui no caso de alienação parental, nem nada disso, é uma questão interna da minha família, até te peço para você nem comentar com relação a isso, eu estou te falando para fins didáticos. Então os meus irmãos eles sempre tiveram muito mais facilidade para pedir dinheiro para meu pai, e isso acontece até hoje. E meu pai dá dinheiro para eles. E eu, que nunca tive tanta facilidade em pedir dinheiro para meu pai, porque eu sempre cresci ouvindo que meu pai não tinha dinheiro para mim, ou para nós, ou naquela situação, eu preferi sempre me virar e ir atrás do meu dinheiro. Então são os mesmos pais, com 3 filhos completamente diferentes e 2 situações completamente diferentes. Filhos que costumam pedir dinheiro para os pais e filhos que não costumam pedir dinheiro para os pais. Então, você tem sim a parte dos pais na situação e você tem sim a parte dos filhos na situação. A grande questão é que, se seu filho tem até 18 anos ou até 21 anos, se o seu filho ainda cursa uma faculdade, ou se o seu filho não cursa uma faculdade, se o seu filho estuda, ou se o seu filho abandonou a escola, todo o contexto vai ter, ou deve ser levado em consideração, e ele vai fazer com que cada caso se torne único, beleza? Então eu não posso chegar para você aqui e ficar cagando regra na tua cabeça, porque primeiro, isso não é do meu perfil. Se você gosta de alguém que fique cagando regrinha para você seguir, cara, segue outro canal, tá ligado? De educação financeira, porque aqui não é esse lugar. Eu gosto de analisar cada contexto e eu entendo que cada contexto ele é importante e ele vai talvez trazer uma resposta diferente para cada um. A grande questão é que você precisa analisar o seu contexto e entender
se não chegou a hora desse seu filho caminhar com as próprias pernas? Ah, Pedro, mas meu filho só tem 16 anos, então claramente ainda não chegou a hora. Mas talvez tenha chegado a hora de você começar a amadurecer o seu filho financeiramente e começar a ensinar para ele aonde está o dinheiro, que não só no seu bolso, que não só na sua conta. Porque se um filho ele te tem como uma fonte de dinheiro, à medida que ele cresce, ele precisa entender que o dinheiro pode ser encontrado de diversas formas. Para que quando ele se torne um adulto, para que quando ele atinja a maturidade etária, né, a maturidade na sua idade, ele precise e ele vá, atrás dessas outras fontes de dinheiro que ele foi educado na sua infância, adolescência ou juventude a procurar, ou que ele foi educado que existiam. Quando uma criança, um adolescente começa a entender que o pai é a fonte primária de dinheiro, ou a fonte mais próxima de dinheiro, ou uma fonte de dinheiro, essa criança, quando jovem ou quando adulto, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, ela vai encontrar um pouco mais de dificuldade para poder ir atrás e sair da casa dos pais, cortar o cordão umbilical, ir buscar sua própria independência, talvez não uma independência financeira, mas uma independência que a maturidade requer dela. Ela vai ter mais dificuldade de ir atrás, por quê? Porque os pais criaram ela dessa forma ou permitiram que ela tivesse essa visão sobre eles. Qual visão, Pedro? Que eles eram uma fonte de dinheiro, a fonte mais próxima, a fonte primária, de dinheiro. Na verdade, eu não sou contra pais que dão mesada. Eu só sou contra pais que criam essa certa dependência do filho, do próprio dinheiro deles. Eu prefiro que um pai dê dinheiro para o filho quando o filho precise do que ele dê dinheiro para o filho mensalmente. Eu sou dessa visão, beleza? O que você vai fazer com o seu dinheiro, óbvio, é problema totalmente seu. Agora, eu sou dessa visão. Eu prefiro que o pai dê dinheiro para o filho quando ele precisa e ensine a ele a olhar aquela situação para realmente averiguar se é dinheiro que ele precisa, se ele pode resolver aquilo de uma outra forma, do que um pai dar dinheiro mensalmente para que ele não crie justamente essa dependência financeira do filho a ele, para que isso não seja difícil de cortar lá na frente. Então, se o seu filho ainda pede dinheiro, o primeiro ponto é você se autorresponsabilizar por isso. O segundo ponto é você entender o contexto todo que cerca aí e entender se chegou a hora de cortar esse cordão umbilical ou de paulatinamente ir diminuindo. E um último ponto é você entender que, independente da idade dele, você precisa sair da visão de fonte de dinheiro para essa criança, esse adolescente ou esse jovem, e você precisa se colocar numa posição de eu sou um exemplo financeiro, eu sou um instrumento de conhecimento financeiro para essa criança, e eu posso também, ou para esse jovem, para esse adolescente, e eu posso também ser, sim, alguém que ajude-o financeiramente. Mas eu estou aqui para fazer com que ele caminhe sempre pelas próprias pernas. Nós precisamos criar uma geração de crianças, adolescentes e jovens independentes, Ou seja, que consigam por si só tomar decisões, andar pelas próprias pernas e realmente ir atrás daquilo que eles sonham para eles, daquilo que eles querem para eles. Então, se algum jovem, se algum adolescente quer conquistar algo, ensine-o a conquistar algo. Não dê para ele esse algo, mas ensine-o a conquistar algo. Para finalizar, eu quero contar uma história. Quando eu era moleque, eu roubei um skate, tá? Eu morava num condomínio em São Gonçalo, para ser mais exato, em Maria Paula, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E é uma zona bem, bem subúrbio mesmo. E aí, nesse condomínio, um belo dia, alguém que andava de skate lá, não lembro quem na época, deixou um skate apoiado na parede e foi dormir. Era 7 horas da noite, eu sempre brinquei muito na rua, subia, enfim, sempre brinquei muito na rua. E eu chegando em casa, todo suado, vi aquele skate ali, eu falei, o quê? Passar a mão nesse skate. Eu tinha de 7 a 8 anos de idade, entre 7 e 8 anos de idade, na verdade, mais cedo, eu tinha entre 6 e 7 anos de idade. Passei a mão nesse skate e levei o skate pra casa. Meu pai perguntou assim, de quem é esse skate? Eu falei, cara, fulano de tal me deu. Pai é pai, né, cara? Sabia que eu tava mentindo. Então, o que aconteceu? Meu pai foi, pegou o skate no dia seguinte, devolveu o skate pro dono. E aí que tá o pulo do gato. Ele virou pra mim e falou assim, Pedro, isso aqui, eu não sei se você se lembra daquela lata de Nescau, bem gordinha, parece uma lata de leite ninho, né? Antigamente o Nescau vinha nessa lata bem gordinha, onde a gente enrolava a linha com cerol para soltar pipa, inclusive. Ele fez um rasgo naquela tampa de plástico e falou assim, isso aqui é o seu cofrinho. Toda moeda que você conseguir ou que o papai conseguir, a gente vai botar aqui dentro e a gente vai juntar dinheiro para comprar um skate para você. Não sei quanto tempo demorou.
Mas a gente juntou dinheiro suficiente para comprar um skate sem lixa. Por quê? Porque não tinha muito dinheiro, irmão. Porque é uma caixinha, pô, com moeda, tá ligado? E uma criancinha juntando moeda. E, mano, não tinha muito dinheiro. Então a gente comprou um skate só com a madeira lisa em cima, sem lixa. E meu pai juntou dinheiro para comprar lixa de loja de ferragem, de lixar a parede. E a gente colou a lixa em cima do skate, irmão. Fizemos um Frankenstein ali com a ajuda da minha mãe. Nessa época eles ainda eram casados. Enfim, então o que meu pai fez? A partir de uma atitude minha, que podia inclusive ali moldar o meu futuro, se meus pais fossem complacentes com um roubo, né? Porque eu furtei aquele skate ali, aquilo dali poderia mudar completamente o meu futuro se eles aceitassem aquilo. O meu pai, ele não só não aceitou aquilo, como também ele mudou completamente o meu destino quando ele sentou comigo e me instruiu, cara. Sentou comigo e falou assim: você quer ter algo? Eu tinha 6 para 7 anos. Você quer ter algo? Você tem total capacidade para ter aquilo dali e ainda chamar aquilo ali de seu, sem que você precise ir lá e buscar. Como? Fazendo isso, isso, isso e isso. E ele me deu o exemplo. Em todo momento, desde o momento que ele me apresentou o cofrinho, até o momento de comprar o skate, ele estava do meu lado. Então, cara, se você quer realmente mudar alguma coisa na vida de alguém, se você quer realmente se orgulhar do seu eu ia falar mancebo, mas ia ser muito... Mas enfim, se você quer orgulhar dessa criança, desse adolescente, desse jovem que está sob a sua tutela, ou que você conhece, brother, sai da posição de fonte monetária, vai para a posição de exemplo, tá ligado? Vai para a posição de tutor, realmente, vai para a posição de instrutor dessa criança, porque eu acho que assim você pode mudar a vida dela muito mais do que ser uma fonte de dinheiro, muito mais do que dar dinheiro para ela. Show de bola, cara? Show de bola. Amanhã a gente tem mais um vídeo, não só às 7 horas da manhã, então traga pessoas para cá, fale da Universidade Financeira, fale sobre nós. A gente realmente acredita que 2018 é um ano que a gente vai tornar muitos cidadãos brasileiros livres a partir de uma boa educação financeira, e é essa base que a gente está trazendo cada vez mais para perto. Show de bola? Um forte abraço e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.